Se você acha que precisa gastar centenas até milhares de reais para ter uma boa iluminação nos seus vídeos e nas suas lives, eu tô aqui para te mostrar que não. Na maioria das vezes o problema não é a quantidade de luzes que você tem, é não entender qual é a função individual de cada luz no seu cenário. E quando você entende isso, fica muito mais fácil de decidir aonde você vai investir primeiro e como aproveitar ao máximo os equipamentos que você já tem aí em casa. Oi, eu sou a Lucky Me, criadora de conteúdo e streamer da Level GG, e hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês algumas dicas que fizeram muita diferença pra mim no quesito de iluminação quando eu tava começando a criar conteúdo. Existe uma técnica muito conhecida na fotografia e na produção de vídeo chamada iluminação de 3 pontos. Você provavelmente já ouviu falar disso em algum lugar, mas antes de continuar eu quero fazer uma observação muito importante. O que eu vou mostrar aqui não é a única forma correta de aplicar essa dica. Essa é a forma como eu entendi o conceito e eu adaptei pra minha realidade, pro meu espaço e pros equipamentos que eu tenho. Inclusive, é exatamente desse jeito que eu vou explicar aqui que eu falo pros meus amigos criadores de conteúdo quando eles me fazem alguma pergunta relacionada à iluminação. Então não pensem nisso como uma regra absoluta. Pensa nisso mais como um guia, uma forma simples e prática de entender o papel de cada luz para saber como aplicar isso nas necessidades do seu cenário. Antes de falar das 3 luzes, eu quero deixar uma coisa muito clara. Você não precisa de 3 luzes para começar. Na verdade, muita gente consegue um resultado muito melhor com uma luz bem posicionada do que outras pessoas conseguem com várias sem planejamento nenhum. O segredo aqui não tá na quantidade de equipamentos, tá em entender a função de cada fonte de luz e aplicar elas da forma correta. Então vamos lá. A primeira luz, ela é a mais importante de todas. Por quê? A luz principal é a que vai iluminar o seu rosto. Ela faz o seu rosto aparecer de forma clara e chama a atenção de quem tá assistindo. Deixa claro que você é o objeto principal. Na maioria das vezes, essa luz fica posicionada diretamente na sua frente ou num ângulo leve para a esquerda ou para a direita, se você quiser projetar alguma sombra leve no seu rosto, depende do seu gosto. Se você puder só investir em uma única luz, eu investiria nessa primeiro. Hoje já existem pequenos painéis de LED, quadradinhos, bastõezinhos de LED, bem acessíveis, que custam cerca de 40 reais. Eu já cheguei a ver baixar para 30, para 20 até, depende de quando e onde você estiver olhando. Ela já entrega um resultado muito melhor do que depender só da luz de teto. Troquei aqui para essa cena que a minha câmera ocupa a tela inteira, para vocês conseguirem ver com clareza qual que é a diferença. Eu vou desligar minha luz de fundo aqui. Desliguei a minha luz de fundo. E isso é o meu cenário, a minha câmera, só com a luz principal. Só tem uma luz mirada em mim aqui, e é essa luz principal. E é justamente aquele quadradinho de LED que eu falei pra vocês. Tem controle de cores, tem controle de intensidade, controle de temperatura da luz. Eu gosto de usar luz neutra, porque eu acho que fica mais natural. Já faz um ótimo trabalho, e se eu não tivesse nenhuma outra luz aqui no meu quarto, no meu cenário, eu usaria essa luz tranquilamente pra fazer uma live, pra gravar um vídeo, pra fazer o que seja, que já dá conta do recado. E já fica muito melhor do que se eu usasse só a minha luz de teto, ou ela com a luz de teto também, porque a luz de teto ela é muito forte e influencia de forma negativa no controle de iluminação que a gente quer fazer aqui. Vou mostrar pra vocês como é que fica com a luz de teto ligada. É assim que fica com a luz de teto. Tem gente que gosta desse ambiente, eu particularmente prefiro ficar só com a minha luz principal, sem a luz de teto, porque ela projeta algumas sombras do meu cabelo no meu rosto e do nariz no lábio e assim vai, porque ela tá aqui e vai projetando sombras pra cima de mim. E se eu removo ela, essas sombras vão embora, porque a minha luz tá controlada num ângulo e numa intensidade otimizados pro meu vídeo ou pra minha live. Então aí tá pro meu primeiro recado. Se você puder, apaga a luz de teto e bota uma luz principal na sua frente, que pra mim já melhora muito mais a qualidade. Voltando aqui pra continuar na próxima dica, a luz secundária é algo que eu não tô usando nesse setup, mas é indicado. Então eu vou mostrar pra vocês como é que ela funciona. A segunda luz, ela tem uma função diferente da luz principal. Ela não existe pra iluminar mais, ela existe pra controlar as sombras. Vamos dizer que eu tivesse com essa minha luz principal em ângulo. Ela ia estar projetando sombras do meu nariz, sombras da lateral aqui, ou se fosse uma outra luz. Muitas variáveis podem fazer com que a sua luz principal projete sombras no seu rosto que você não goste e queira controlar melhor ou eliminar. E é aí que entra a luz secundária. No meu caso, eu tô muito feliz com a iluminação da minha luz primária, da minha luz principal. Então eu não adiciono uma luz secundária, mas eu vou mostrar pra vocês como é que funciona e vou colocar exemplos na tela também pra vocês entenderem sobre aonde ficam os ângulos das duas. Vamos pros exemplos. Essa aqui é a minha iluminação normal de live, que vocês já estão acostumados, porque foi a iluminação que eu fiz o vídeo todo. Agora, vamos falar que eu não tenho a minha terceira luz, porque ela ainda não veio pra jogar. Agora, vamos descartar essa luz principal e dizer que eu tenho uma luz principal aqui na minha esquerda, e ela é muito forte. E eu tenho
Então eu vou mostrar pra vocês. Eu vou apagar minha luz principal, que fica aqui no meio. Eu vou ligar minha antiga luz principal, que fica aqui na esquerda. Essa é a minha luz principal, que eu usava muito no começo das lives e dos vídeos. Ela projeta algumas sombras que vocês conseguem ver aqui. Na lateral do meu nariz, aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Não são sombras feias, mas é que não estão mais na vibe dessa luz, então eu acabo não usando mais ela. Mas vocês percebem que quanto mais eu viro, mais sombras ficam no meu rosto, certo? Como que eu controlaria isso? Com uma luz secundária, que é disso que a gente tá falando agora. Eu preciso de uma luz mais fraca de intensidade, que vai ser colocada no ponto onde ilumina essas sombras que ficaram no meu rosto, certo? Então, eu venho aqui com outra luz. Eu tenho uma luz aqui, um quadradinho de LED. Ele tem controle de intensidade, tá? É esse aqui. É ele que eu tô usando de luz principal hoje em dia. Eu usava ele pra ser a minha luz secundária nesse setup com essa luzona forte aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Aqui eu acho que eu estourei um pouco, mas tá vendo que agora ele fez uma sombra aqui do outro lado. Então eu tenho que vir e reduzir até essa sombra não ficar tão pronunciada. Então ele ajuda a remover, a controlar um pouquinho das sombras aqui, mas ele gera sombras do outro lado. Então esse é o intuito da luz secundária. Eu vou apagar, tá vendo? E acendendo, eu controlo um pouquinho das sombras que a minha luz principal estaria gerando. É sobre isso a segunda luz. Agora voltando à minha iluminação padrão aqui, ao meu cenário normal, para falar para vocês sobre a terceira luz. A luz de fundo. A luz de fundo nada mais é também do que a luz do cenário. Eu gosto de imaginar ela como uma parte ativa do cenário. Ela serve para destacar o ambiente atrás de você e criar uma separação entre você e o fundo. Ela também ajuda a reduzir aquelas sombras que aparecem atrás de você na parede quando você só tem uma luz de frente. Essa luz ela pode ser um painel de LED apontado para a parede, fazendo com que a luz bata na parede e volte para a câmera, refletindo ela. Pode ser uma barra de LED lá atrás, decorando o ambiente, ou virada para a parede de novo, para só criar um brilho bonito na sua parede. Pode ser uma fita de LED, assim como eu tenho, ou qualquer outra solução que combine com o seu estilo. No meu caso, eu escolhi uma fita de LED porque eu queria uma luz que acompanhasse o movimento da pintura que eu fiz ali atrás na minha parede. Mas não existe uma única resposta certa. O importante é entender a função dessa luz. Essa luz ela tá aqui para criar uma ambientação, para reduzir um pouco as sombras no fundo e para deixar o seu vídeo interessante e causar essa divisão entre você e o cenário. Além das luzes que você compra, existe uma outra fonte de iluminação que muita gente ignora. E não, dessa vez eu não tô falando da luz do sol, apesar de que ela também é um ponto muito interessante a se pensar. Eu tô falando de algo que afeta principalmente nós streamers, gamers e pessoas que gravamos vídeos no computador, o próprio computador. Monitores ligados, telas brancas ou muito luminosas, gabinetes com LED, tudo isso também ilumina o ambiente e ilumina você. Eu aqui, por exemplo, tenho 2 monitores e um gabinete com iluminação de LED, e eles influenciam demais a minha iluminação. Então, quando você estiver ajustando as suas luzes, lembra de considerar a iluminação, a luminosidade que vai vir desses aparelhos no seu rosto também, e no seu cenário, dependendo de onde eles estiverem posicionados. Às vezes, diminuir um pouquinho a intensidade de um painel, ou mudar um pequeno ângulo já vai fazer toda a diferença nesse conjunto todo de setup de PC mais iluminações no seu cenário no geral. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é diminuir a quantidade de luzes não ajustáveis. Por exemplo, a iluminação de teto. Você não consegue também controlar a intensidade, o brilho e o ângulo do sol. Então eu fecho a janela, fecho a cortina, fecho a porta do quarto para que não venha luz de outro ambiente e desligo a minha luz do teto. Isso tudo é muito importante para que nada interfira com a iluminação que você calculou, que você planejou com tanto cuidado. Quando você deixar apenas as luzes que realmente fazem parte do seu setup, você passa a ter muito mais controle sobre o resultado final e ter um produto muito mais bonito. Então, antes de sair comprando vários equipamentos, tenta pensar diferente. Em vez de perguntar qual luz eu preciso comprar, tenta perguntar qual função tá faltando no seu setup de lives e vídeos hoje. Tá faltando uma luz principal, aí você compra uma luz que vai te ajudar a formar essa luz principal. Tá faltando luz no fundo, seu cenário tá apagado, não aparece. Aí você já pensa em comprar uma luz de cenário, mas ficar comprando luz sem planejamento e sem propósito para essa luz, para essa iluminação, você acaba fazendo compras erradas, desperdiçando dinheiro. Talvez o que tá te atrapalhando é a luz do teto, e era só você ter desligado ela que a iluminação dos seus vídeos e das suas lives ia melhorar 90%. Então é muito sobre entender essas funções e saber como aplicá-las. Às vezes você nem precisa gastar dinheiro, você já tem tudo que você precisa por aí. Quando você entende o papel de cada luz, fica muito mais fácil de montar uma iluminação bonita aos poucos. Você gasta menos e aproveita o melhor do que você já tem. Bom, pessoal, se essa dica te ajudou e você quer aprender mais sobre criação de
de conteúdo, se inscreve aqui no canal da Level GG no YouTube e acompanha os próximos vídeos do GG Academy. Tem muito conteúdo pensado justamente em quem tá querendo evoluir como criador de conteúdo.